Boa tarde a todos. É com um grande prazer que nos juntamos aqui hoje, juntamos eletronicamente, neste momento complicado que estamos todos a viver, para discutir a aplicação Stay Away Covid. A aplicação Stay Away Covid tem recebido as mais diversas reações, desde é um dever de cidadania, todos nós temos que instalar isto, até então e a minha privacidade, isto é um risco, não vou instalar. E perante esta situação de dúvida, a Ciência Viva decidiu organizar um ciclo de 3 palestras aqui no Pavilhão do Conhecimento, transmitindo para YouTube, para que todos possam ver em casa com investigadores. E o que é que nós vamos querer saber? Em primeiro lugar, hoje, que é a primeira edição, vamos falar sobre os aspectos básicos desta aplicação com pessoas que estiveram ligadas à criação do projeto. No próximo dia 17 vamos discutir os problemas da privacidade em mais detalhe. Há ou não há, existem ou não, como foram acautelados. E finalmente, na outra semana, iremos discutir quais são os aspectos económicos em que esta aplicação nos pode ajudar. Como é que esta aplicação pode ajudar a relançar a economia, a recomeçar as nossas vidas, enfim, da maneira o mais normal possível. Com esta aplicação, mais uma vez, nesse caso, teremos economistas e outra vez as pessoas do projeto que saberão explicar quais são os objetivos e porquê que estão a apelar à sua instalação. Hoje, portanto, para vermos as bases desta aplicação, temos aqui connosco Milton Severo, que é investigador da Universidade do Porto, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e do Grupo de Investigação Bioestatística e Medições em Saúde do Instituto de Saúde Pública. É matemático de formação, mas doutorou-se em Saúde Pública pela mesma Universidade do Porto. Depois temos também Francisco Maia, que é do INESCTEC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência do Porto também, e que, além disso, é CEO da Keyruptive, que é uma empresa de segurança informática, que é uma spin-off do INESCTEC. Portanto, eles estiveram os dois na base deste projeto, junto também com outra empresa que não falámos aqui, que é a UBI. Vocês têm uns nomes complicados, UBI Rider. E que nos vão explicar um bocadinho melhor. Eu vou pedir talvez ao Francisco que explique um bocadinho só o que é, como é que funciona e se está disponível para todo o tipo de telemóveis, e depois a seguir ao Milton Severo para nos dizer qual é a ideia, porque é que isto em termos de epidemiologia pode ser uma ajuda, muito brevemente. E depois a seguir passarei a fazer-vos as minhas perguntas e as perguntas do público, e as minhas perguntas são as do público também, porque eu também faço parte desse público. Portanto, faz favor, Francisco. Muito obrigado, olá a todos. Obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui juntos a falar um bocadinho sobre a Stay Away Covid. Esta aplicação tem como grande objetivo auxiliar o processo de rastreamento de contactos quando uma pessoa é diagnosticada com a doença Covid-19. Portanto, aquilo que se pretende é ajudar o processo que já existe manual de detecção de quais foram os contactos que essa pessoa teve nos últimos dias, através deste quase auxiliar de memória digital. Muito simplificadamente, aquilo que a aplicação faz é detectar, e faz isso trocando informações com os telefones que estão na proximidade de um determinado telefone, detectar contactos que possam ser considerados contactos de risco. Estes contactos de risco têm características que depois vão ser falados mais pela parte epidemiológica, mas são contactos de risco aqueles de proximidade inferior a 2 metros por um tempo superior a 15 minutos. Ora, como é que poderíamos fazer isto de uma forma eficaz? Haveria aqui logo 2 requisitos principais. Um é utilizar tecnologia que já existisse,
que fosse já presente na maioria dos telefones das pessoas, e dois, que garantisse, ou seja, todo o desenho do sistema garantisse a total privacidade das pessoas e dos utilizadores. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Portanto, a aplicação funciona enviando códigos, porque já sabemos que não envia dados, não é? Exatamente, Enviando códigos aos telemóveis que estão na vizinhança. exatamente. Portanto, podemos imaginar que o meu telefone, periodicamente, de 15 a 15 minutos, está a gerar um número aleatório, que não tem nenhuma relação com o telefone, nem com os meus dados, nem com o meu número de telefone, são números aleatórios, que estou a difundir na minha proximidade. Portanto, se nós, estando aqui os três, se estivéssemos próximos, o meu telefone ia recolher estes números que estão a ser difundidos Ok, pelos outros obrigada. telefones. Portanto, o seu telemóvel ia dizer que está a receber 345.400, 900 e não sei quê, e o 7 milhões não sei que, não sei o que mais, não é? Exatamente. Sendo que não estava dito que era o Milton e a Ana Noronha. Exatamente, não seria nem sequer possível, mesmo estando eu aqui próximo, eu não conseguiria distinguir qual era qual. Portanto, são Ok. números. Ok. Milton, explique-nos então um pouco qual é a ideia, porque é que isto ajuda a travar uma epidemia e um bocadinho a parte também epidemiológica, porque é que, como é que depois se processa a informação entre o médico e a aplicação. Ok. Obrigado também pelo convite de estar aqui para tentar mostrar a parte de epidemiologia e eu iria começar por esta ideia, ou seja, eh, basicamente uma das partes mais importantes para controlar um surto, uma epidemia, é controlar ou cortar as ligações entre os infecciosos, vamos dizer assim. E por isso, como tal, é muito importante termos um contact tracing, ou seja, eu saber que contacto existiu entre a pessoa que está infecciosa e outras pessoas e conseguir detectá-los rapidamente, isolá-los rapidamente, de forma a eles não ficarem eles próprios com a infecção ou então, se ficarem, serem isolados. E por isso, isto é feito manualmente, ou seja, normalmente são os médicos de saúde pública e as suas equipas que fazem isto. As equipas são pequenas, temos que pensar que nos últimos 100 anos não existiu nenhuma epidemia deste género e por isso o sistema não comporta ter este seguimento. Em pouco tempo, com um surto que no início tinha um efeito exponencial, verificou-se que começámos a ter dificuldades em detectar todos os contactos de risco. E, portanto, aplicações, principalmente nestas fases em que, por exemplo, estamos a falar agora de poderá existir uma segunda onda, em que aumenta muito rapidamente o número de pessoas que é necessário seguir, aplicações automáticas que nos ajudem a fazer isso e que aí não têm este efeito de número de pessoas que limite, ok? Vão ajudar muito na diminuição e detecção rápida dos contactos, diminuindo então a parte em que o indivíduo estaria a infeccionar dentro da população. Mas então, explique-me, quando é que um determinado código é associado a um indivíduo que está infectado e como é que depois isso entra outra vez na cadeia para avisar os outros sem enviar os dados? É o que eu entendi. Ok. Provavelmente aqui podemos responder os dois, mas a ideia é quando faz um teste positivo a pessoa, se tiver a app instalada no seu telemóvel, o médico, ele irá ter com o médico de saúde pública, ou o médico que ele que ajudou a detectar, vamos dizer assim, e o médico irá ter, através de acesso do Trace Covid, acesso a um código que ele é que fornece. Não é o mesmo código do telemóvel, de transmitir para um lado, é um código que irá ser fornecido para dar acesso a dizer ele teve doença. E depois, dependendo das regras, as pessoas que estiverem em contato com essa pessoa 2 dias antes dos sintomas, de ter estado com sintomas, ou um dia se não tiver sintomas, acho que posso estar a dizer aqui uma asneira, mas acho que não, irão ser informadas, num aspecto, não serão informadas, na realidade, elas todos os dias irão a um sítio onde está uma caixa forte, onde tem os códigos todos, e verificam se o código que foi agora inserido estava ou não nessa lista de positivos, e por isso será assim o efeito. Sim, posso completar só para sublinhar que o caráter distribuído neste sentido, que é
aqueles tais números que estávamos aqui a recolher entre nós não saem do nosso telefone. E, portanto, o que acontece é que neste processo em que alguém tem um código que confirma que a pessoa está infectada, voluntariamente insere esse código na aplicação e essa aplicação vai partilhar apenas os seus códigos, os códigos que difundiu nos últimos dias, para um servidor, esse sim, público, portanto é de acesso público. Portanto, E não os dados. Portanto, isto significa que o exatamente. que essa aplicação está a fazer é substituir o que é feito agora com o médico perguntar ao doente com quem é que esteve, quais são os contactos que teve nos últimos 15 dias. E eu, há 15 dias atrás, ora, com quem é que eu estive? Estive numa reunião com este, com aquele, com aquele outro. Estive com a minha família. Ah, mas veio um primo de fora que nos veio visitar. E com quem é que eu estive? Depois a seguir iam telefonar a essas pessoas para saber se tinham sintomas, estavam bem de saúde, etc. É Exatamente. isso? É isso, ou seja, basicamente, normalmente quando se faz este tipo de tracking, o que acontece ou de procura dos contactos, facilmente contatamos as pessoas que convivemos em casa, facilmente, provavelmente 90% do que fazemos com colegas de trabalho, também conseguimos facilmente fazer o rastreio dessas pessoas, mas quando passamos para alguém que eu estive numa reunião num determinado sítio, ou até ainda mais difícil, se entrarmos na parte, por exemplo, de transportes públicos, em que eu posso fazer uma viagem com alguém durante 30 minutos ou 1 hora e não se fazer a mínima ideia de quem é, ok? Esses contactos nunca sequer iriam ser detectados para a parte de saúde pública. E a EAP permite, pelo menos, ter uma probabilidade elevada dessa pessoa ser informada que esteve com alguém que teve isso. Ou seja, principalmente nestas situações, em transportes públicos, mesmo num restaurante, que também eu não vou conhecer toda a gente que esteve no restaurante, é aí que nós iríamos ter uma probabilidade muito baixa, porque se for um evento, ou seja, pode acontecer que seja um evento em que eu sei que houve uma determinada festa, e mesmo que eu não conhecesse toda a gente da festa, nós podemos mandar um aviso a dizer toda a gente que esteve naquela festa, por favor, contactos. E ainda havia uma chance de poder detectar alguns destes contactos de risco. Mas, nos casos de transportes públicos, isto é muito difícil e, como tal, a app irá permitir, pelo menos, temos alguma chance de detectar este tipo de contactos. Portanto, isto permite poupar trabalho e ser mais eficaz nesse rastreio de contactos. Exatamente. Que permite que a pessoa saiba, isso é outro ponto também que se tem perguntado, então e o que é que eu faço se eu receber um alerta? O que é que eu faço? Porque eu receber um alerta não significa necessariamente que tenha sido contaminado, significa é que estive numa situação de risco, não é? Exatamente. E nesse caso é contactar a linha de saúde 24 e a partir desse contacto telefónico será encaminhado pelos serviços de saúde. A própria mensagem de alerta da aplicação vai indicar isso mesmo, portanto vai indicar as instruções a tomar e portanto é importante perceber isso exatamente, que é um alerta de um contacto de risco, não significa que estejamos infectados, mas devemos tomar precauções, contactar a Saúde 24 e procurar cumprir o que depois nos for recomendado. Muito bem, pois isto é alguma das perguntas, pois outra das perguntas sempre é se alguém é informado. As pessoas têm medo de, eu instalei isto, tenho o Covid e agora de repente toda a gente fica a saber quem é que esteve, que o indivíduo A está infectado, não é? Sim, na verdade, pela aplicação, não é? Claro. Agora, acho que também é importante, e acho que isto tem alguma piada, porque às vezes não se aprofunda totalmente, mas é preciso que as pessoas tenham noção que, de facto, as pessoas infectadas estão numa base de dados, não é? Precisamente para permitir o contacto, permitir a monitorização, etc. Ora, esta aplicação não tem nem sequer nenhuma ligação a essa base de dados. Portanto, estamos a falar mesmo de alertas que a pessoa recebe e pode nem sequer comunicar nunca que teve esse alerta. Portanto, outra questão engraçada é que nós que desenvolvemos a aplicação, que temos, que a construímos, nem sequer temos acesso ao número de alertas que a aplicação enviou, porque isso de facto é informação privada que cada um vai receber e depois deverá atuar consoante o alerta. Sim, mas portanto as pessoas de quem eu estive próximo não vão saber, vão receber um alerta.
não sabem com quem foi, só sabem que foi nos últimos dias porque Claro. existe aquela janela de oportunidade, digamos assim, de infecção que não, que não faz sentido Claro. pensar antes. Eu só iria dar um exemplo. A única forma, provavelmente, que haveria alguma hipótese de conseguir saber era se eu estivesse isolado na minha casa e foi a minha esposa que teve, e como eu tive aqueles 2 dias apenas só com ela, Claro. provavelmente eu consigo saber Claro, quem é. claro, Mas tem claro, que ser numa situação, num mundo claro, muito pequenininho, em claro, que claro, eu contacto com mesmo quase ninguém e é possível aí tirar alguma probabilidade de saber quem é. claro, Tirando isso, não há qualquer probabilidade claro, claro. de Bom, saber quem pronto, é. mas também se ele não comunicar à mulher que foi infectado, Exatamente. Pois é isso, no fundo, em termos de privacidade e de segurança informática, claro, normalmente, quando é que se considera que existe um ataque? É quando conseguimos obter informação que de outra forma não obteríamos. E estes casos, Sim. tipicamente, são casos em que já obteria, essa informação já era facilmente obtível pública. sem a aplicação. Estamos aqui a abordar uma coisa que também pode ser, que também tem sido falada, que é em termos de blindagem dos dados face às grandes empresas do setor, a Apple, a Google. Se eles, ao estarem a disponibilizar as plataformas para colocar a aplicação, se podem ter de algum modo acesso a esses dados. Ok. Essa é uma das questões que tem sido mais levantada. É preciso fazer aqui um contexto muito rápido para, no fundo, também as pessoas perceberem qual é que é, digamos, a base de decisão para a escolha de uma tecnologia destas. O protocolo do qual nós estamos a falar e que foi adotado em Portugal, Suíça, Itália, Alemanha, é um protocolo que foi desenhado, sobretudo, e incentivado por um consórcio europeu chamado DP3T, precisamente de forma a garantir, tendo em conta o conhecimento científico atual, o máximo de privacidade e alguma utilidade da aplicação. Ora, este desenho foi adotado e influenciou o desenho de um pedaço de tecnologia que a Apple e a Google desenvolveram em conjunto, especificamente para esta situação. Ora, porque é que aqui em Portugal e porque é que estes países adotaram este pedaço de tecnologia específico? Em primeiro lugar, pela capacidade que a Apple e a Google tiveram de tornar o sistema muito eficiente do ponto de vista energético. Portanto, a utilização do Bluetooth neste sistema é de facto eficiente deste ponto de vista. Segundo, porque o Bluetooth não foi desenhado para medir distâncias. E, portanto, é uma tecnologia, sobretudo, de comunicação e varia imensamente a sua implementação de telefone para telefone. Portanto, se tivermos 3 telefones diferentes, o Bluetooth irá funcionar de maneira diferente nos nossos 3 telefones. Portanto, para eu ser capaz de calibrar e medir estas distâncias, eu tenho que calibrar quase um a um os milhares de telefones e de modelos de telefones que existem. Isto é um esforço que era impossível ser feito por uma iniciativa nacional ou mesmo europeia, mas que é possível de fazer por uma Google e por uma Apple, tendo em conta o ecossistema que eles suportam. Pronto. Depois, há outra questão que é, ok, mas então, se este pedaço de tecnologia é feito pela Google e pela Apple, eles têm acesso a tudo. Não. Ou seja, não é a aplicação que vai dar dados que a Apple e a Google não teriam anteriormente. Agora, é importante sublinhar, e eu acho que isso é, que a nossa relação com o nosso telefone, seja ele Apple, seja Google, deve ser uma relação cuidada. E, portanto, eu tenho que perceber que quando eu ligo os serviços de localização num determinado sistema, isso tem implicações. Agora, não tem a ver, essas limitações não têm a ver com a Com aplicação. a aplicação em si, mas aliás, com a utilização do telemóvel. Eu bem gosto muito de ver pôr estas questões quando toda a gente depois põe as fotografias dos filhos no Facebook, fotografias mais ou menos privadas na praia, etc., no Facebook e no Instagram e tudo isso, e depois estão muito preocupados com esta aplicação. Eu já instalei, ela não pediu nenhum dado meu. Não, a aplicação não tem autenticação, não pede nenhum dado pessoal.
não acede a nenhum tipo de dados do telefone. Portanto, nesse aspecto, esta aplicação, aliás, é das aplicações mais escrutinadas que eu já vi. Pronto. Deixa-me voltar atrás só aqui num ponto. Portanto, só um bocadinho de detalhe tecnológico, porque a nossa audiência, muito possivelmente, é constituída por muita gente com background tecnológico. Portanto, essa pequena pedaço de código, como está a dizer, da Apple e da Google, que está a dizer, no fundo serve para calibrar as distâncias no Bluetooth com os diferentes modelos de telemóvel? Este pedaço de código é aquele que gera estas trocas de números entre telefones. Portanto, gera os códigos. Gera e depois, a uma dada altura, a aplicação diz, por favor, mostra-me os números ou os contactos que viste nos últimos tempos. E a aplicação vai buscar ao tal servidor os números das pessoas infectadas e depois é a aplicação que compara, de certa forma, o cálculo de risco. E como é que é feito isto? Eu vou olhar para um contacto e vejo o nível do sinal, o tempo que eu estive a observar aquele mesmo número e faço um cálculo para perceber se aquele contacto entra naquele parâmetro de mais de 15 minutos a menos de 2 metros e lanço o alerta. Mas essa aplicação, esse pedaço de código, o que vai analisar é os códigos, não tem acesso aos dados a montante. Exatamente. Claro. Apesar de que os dados que estão no servidor são públicos, isto é importante dizer, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá consultá-los, só que é uma lista de números que não têm correlação entre si, mas são públicos, não existe, em todo o sistema da Stay Away Covid, não existe nenhum dado que esteja do lado do servidor, do lado do governo, que não seja público. Portanto, os dados que são de facto sensíveis, que são aqueles de, ok, será que eu tive um contacto ou não, nunca saem do meu telefone. Sim. Eu diria que a base que tem a ligação entre os códigos e a informação pessoal só é conhecida pelos médicos devidamente protegido. Mesmo o médico não sabe, a não ser que o paciente diga que tem a app, ou que submeteu o código da app, okay? Porque é isso que é importante dizer. A app está completamente separada da base de dados dos infectados. Portanto, a app é de facto voluntária em todos os momentos da sua utilização. Seja no momento de instalar, seja no momento de submeter o código se eu sou infectado, seja no momento de ligar para o SNS24, caso eu tenha recebido uma notificação. Não é? Portanto, isso é mesmo separado. Eu ia aproveitar Milton, só para dizer que, por exemplo, a ideia do voluntário, ou seja, basicamente, por exemplo, nós tentámos medir até que ponto as pessoas estariam interessadas logo ao início de usar este tipo de apps e nos diários de pandemia, que também é um projeto com o Inesctec, tentámos perguntar às pessoas se estaria disponível para usar este tipo de ferramenta, se não estaria disponível, até para ter uma noção se teria algum tipo de sucesso, porque podíamos ter o software e ninguém querer usar, e por isso, que é o que aconteceu, por exemplo, em França, em que a percentagem de pessoas que está neste momento, fez download é apenas de cerca de 3% da população, isto já estando há mais tempo, muito mais tempo que nós a usar. E nós verificamos, por exemplo, que em Portugal cerca de 67% a 68% das pessoas estariam disponíveis para usar, alguns com determinadas condições, mas estariam disponíveis para usar, e apenas, acho eu, 14% é que não queria usar nem qualquer uma das condições. E a ideia do voluntário é isso, ou seja, as pessoas têm direito a escolher qual das opções têm. Claro. Por isso, destacaria essa ideia do voluntário que permite. Portanto, é importante auscultar o público antes de se instalar qualquer coisa, de maneira a perceber que esse produto, no fundo, vai corresponder às expectativas de pessoas, utilizadores para esse produto. Exatamente. O caso francês, aliás, é paradigmático, porque a França optou por um sistema, sobretudo centralizado, que permitisse de facto recolher dados e que permitisse de facto estudar a epidemia sobre esses dados. Ora, isso claramente não foi bem recebido pelo público francês. A abordagem portuguesa e todos aqueles países que eu já fui mencionando foi precisamente no sentido contrário, de ok, vamos abdicar da capacidade de estudar a epidemia
para ter uma ferramenta complementar o mais eficaz possível e que seja privada. E isso tem a ver com outra pergunta também que nos chegou, que é que se eu for viajar posso usar esta aplicação? Esta aplicação comunica com outras aplicações? Essa é uma pergunta muito interessante e importante, porque também é outro fator que está na base da escolha da tecnologia que Portugal fez, não é? Que é o facto de estarmos a usar este protocolo privado em vários países vai permitir, não está ainda finalizada esta implementação, mas vai permitir precisamente isso, que é eu com a minha aplicação Stay Away Covid, se eu viajar para a Suíça, para a Alemanha, eu vou poder beneficiar das aplicações alemã, suíça, e continuar a funcionar sem ter que instalar outra e haver uma total interoperabilidade. Isso é muito importante. Portanto, os meus códigos vão ser emitidos para os telemóveis alemães ou suíços, que por sua vez têm informação depois se esses códigos foram infectados ou não. Portanto, eu regresso e se eu tiver tido algum contacto de risco, sou avisada. Exatamente. E não tenho que saber que foi o senhor Werner Não. qualquer coisa, Exato, ou a senhora exatamente. não sei o quê. Não é preciso. Sei só que tive um contacto de risco e que é melhor ter cuidado, ir falar com o médico. Exatamente. Isto é uma das coisas que temos sempre, que temos recebido, esta pergunta. E também como é que tem estado a correr a implementação nos outros países, se tem tido boa aceitação ou não. Já me disse que em França não, porque eles quiseram ser mais ambiciosos relativamente à obtenção de dados e o público não aceitou isso, não é? Para não falar em aplicações do Extremo Oriente ou assim, que essas, privacidade é sempre uma coisa mais complicada. Por exemplo, na Islândia, por exemplo, tem uma aplicação, não é exatamente igual à nossa, que temos aqui. Eles, no caso deles, usam GPS, mas eles tiveram, por exemplo, 40% da população a usar. Por exemplo, a Alemanha está com 21%, nós numa semana já estamos em 8%, mais ou menos. Por isso, claramente, em Portugal está a ser aceito e estamos, nesse aspecto, com um bom rácio de aceitação comparativamente com outros países. E quanto melhor o rácio, melhor será a eficácia Claro, da pois aplicação. essa era a pergunta que eu ia fazer. Tem ideia de qual é a percentagem de pessoas que deveriam instalar, que teriam de ter instalado a aplicação para isto ter alguma eficácia? É assim, inicialmente houve um estudo que disse que era preciso ter cerca de 60%, 70% das pessoas com a aplicação para ser eficaz. Mas na realidade a eficácia tem a ver quanto maior a percentagem, ou seja, desde 1% até 70%, o 1% já ajuda. Por exemplo, só para terem uma noção, a Suíça tem implementado a app há mais tempo e em que só 18% da população tem, cerca de 18% tem a app instalada e ativa ao longo do tempo. Que é diferente, uma coisa é ter a app instalada, outra coisa é ter a app ativa em funcionamento, e verificou-se, já se fez alguns estudos, embora seja preliminares, porque está desde maio lá, mostra que a eficácia de rastreio é quase igual à eficácia de rastreio das instituições de saúde pública, dos médicos de saúde pública. Ou seja, e só tem, naquele momento, cerca de 18%. Ou seja, a eficácia detecta mais ou menos 19 pessoas infectadas dentro dos contactos para cada 100 casos indexados, ou seja, que têm infecciosos, versus 23 dos médicos de saúde pública, ou seja, claramente muito próximo os valores. O que quer mostrar que, se nós chegamos a 18, mesmo que seja 20 ou seja 25, já temos um valor suficiente perto do que se faz com os médicos de saúde pública, no caso da Suíça. Não estou a dizer que os nossos até podem estar a fazer um melhor trabalho, mas pelo menos na Suíça já está aí a esse nível. E poupa, são horas e horas de trabalho de médicos de serviço Exatamente, de saúde, de técnicos de saúde, que podem estar a fazer outras coisas mais úteis. Assim, parte do trabalho, principalmente na fase em que temos a primeira onda, era horas e horas, porque tem que pensar que se cada pessoa tiver 4 contactos iniciais, não é? E depois vai-se perguntar a esses 4 contactos a seguir, e assim sucessivamente. Rapidamente isto é exponencial, ou seja, o número de pessoas pode chegar rapidamente a um médico de saúde pública a ter que fazer 1000 indivíduos por dia, depois tem que fazer o seguimento, ou seja, saber se ele desenvolveu sintomas, se ele desenvolveu ou não tem sintomas, ou já recuperou, até pode ser mesmo se já recuperou. Tudo isto era feito manualmente, ou seja, manualmente, quer dizer, agora já existe uma ferramenta que é o Trace Covid, que ajuda os médicos, que também foi implementado agora, ou seja, foi outro software que foi feito nesta fase para tentar melhorar a eficácia do rastreio, neste caso a parte mais manual do rastreio, e tudo isso é feito para tentar, e as horas são mesmo muitas para trabalho, temos que melhorar a eficácia rapidamente.
E relativamente a pessoas que não tenham, vocês analisaram antes de fazer isto, qual é o número, a percentagem da população que não tem telemóveis de, como é que se chama? Inteligentes, Sim. com internet, com Bluetooth, Aqui só precisa ter Bluetooth, não precisa ter internet. Precisa da internet para fazer aquela Para verificação, não fazer é? a verificação. Sim. Sim. Não, mas de qualquer das maneiras a pessoa poderia entrar num sítio com Wi-Fi e fazer uma atualização, Sim, não é? O essencial aqui é o Bluetooth. O essencial é o Bluetooth e depois, pelo menos uma vez por dia, deixar Claro. que a aplicação aceda à internet para fazer a verificação e ver se há notificação. Claro. Eu E não, o Bluetooth tem que estar sempre ligado. sim. Portanto, se eu desligar o Bluetooth, a aplicação deixa de rastrear, o que é importante também haver esse controle, não é? Porque pode haver situações em que eu estou em casa, sei que estou com aquelas pessoas e posso querer desligar o Bluetooth, porque sei que estou com aquelas pessoas sempre, e também porque é o controle da pessoa que tem que estar aqui em causa. Eu não tenho aqui os números exatos da percentagem de população. Agora, o que eu acho que é importante é perceber que não se trata aqui de uma única ferramenta e, portanto, uma questão discriminatória, nem é esse o objetivo. Portanto, é evidente que, sendo uma aplicação de software, não vai poder ser uma solução universal. Portanto, isso aí é Claro, evidente. claro. Aliás, não só não é universal do ponto de vista de quem tem e não tem smartphone, como não é universal do ponto de vista das versões do smartphone que as pessoas têm. Não é? Portanto, a aplicação não pode, por razões técnicas, ou seja, não tem a ver com a STUE Covid, portanto, não é a STUE Covid que escolheu o mínimo de compatibilidade, mas por razões tecnológicas não vai conseguir correr em todos os dispositivos. Portanto, a gente tem que encarar sempre esta ferramenta, como já foi dito várias vezes, como uma ferramenta complementar, nunca como uma solução universal. Claro, claro. Não, e já vimos aqui, como o Milton nos explicou, que mesmo uma percentagem não muito elevada de instalações já ajuda. Portanto, mesmo que nem toda a gente tenha um smartphone, já ajuda os que tiverem instalarem. Sim, também há uma questão agora, estando nós aqui na Ciência Viva e também acho que, olhando agora de um ponto de vista mais científico, de um ponto de vista mais de futuro, temos que ver que aquilo que esta aplicação faz agora, faz com as limitações do conhecimento científico atual, portanto, da tecnologia que temos atualmente. É evidente que, havendo a experiência que estamos a ter da implementação destas aplicações nesta pandemia, havendo melhoria dos estudos que foram feitos da sua eficácia ou não, havendo melhorias das tecnologias, estas aplicações terão tendência para, no futuro, ser mais ubíquas, por um lado, e se calhar ter outro tipo de sensores que não o Bluetooth, outro tipo de camadas de privacidade que não aquelas que temos agora e que nos quase cortam a capacidade de estudo epidemiológico. Portanto, acho que também é importante ver isto no futuro, ou seja, provavelmente são ferramentas que nós agora temos de uma forma incipiente, com o conhecimento que temos atual, Podem mas vir a que ser podem vir a melhoradas. ser muito importantes. Sim, sim. Eu ia só aproveitar que só esta ideia de que a ferramenta é, como disse, complementar, porque temos que pensar quais são tudo o que podemos fazer. Ou seja, temos que pensar que temos que diminuir a probabilidade de contágio, ou seja, em cada contacto diminuir essa probabilidade. E isso fazemos todos os dias, quando usamos as máscaras, quando tentamos fazer limpeza das mãos, lavagem das mãos, limpeza das superfícies, tudo isso, é para diminuir a probabilidade de contacto. Também temos que pensar que temos que diminuir a nossa média de contactos. Eu faço um contacto, pode ser pouco provável de apanhar, porque estou com máscara, etc. Mas se fizer muitos contactos, mesmo que seja baixo, acaba por ter um aumento da probabilidade. E a primeira estratégia inicial que nós fizemos foi exatamente diminuir a média de contacto. Nós fizemos uma espécie de isolamento da população inicial, certo? Para tentar diminuir a probabilidade de contacto. E por isso é preciso perceber que as pessoas têm que ter isto intrínseco, têm que usar máscara, têm que diminuir os seus contactos. E, por exemplo, podemos mexer na proporção de suscetíveis quando tivermos a vacina, que iremos ter no futuro, não sabemos bem quando, mas esperemos breve. E também o que a app faz é mais mexer na proporção de pessoas que estão neste momento infecciosas na população, em que queremos isolá-las rapidamente para estar o mínimo tempo possível. E por isso são estas estratégias todas, ou seja, uma abordagem 360 graus, enquanto pelo menos não tivermos a vacina, que tem que ser feitas para diminuir o R que toda a gente fala,
ok? Porque senão não funciona. E isto também ajudará a detectar aqueles casos chamados assintomáticos, porque eu posso estar assintomático, estou descansadíssima da vida em casa e tive um contacto com uma pessoa infectada sem saber e na volta vou verificar e estou infectada. Às vezes isso pode acontecer. Sim, ou seja, na realidade a ideia será que nós, se tivermos contacto com alguém infeccioso, não é? Nós vamos, à partida, ter o tal aviso, e se não tivermos mais nenhum sintomas, provavelmente esse vai ser o único aviso que vamos ter, que tivemos algum risco de estar contagiado se formos assintomático. E por isso é importante estar nesse aspecto tem razão, ou seja, para detectar assintomáticos que provavelmente o único aviso que vão ter vai ser a IAPA a dizer que é muito importante. Claro. Podem não ter tido a noção que estiveram até infectados ou que estão infectados e A parte ter de contactado estarem com... é mais de que não têm noção que tiveram com alguém que teve. Claro, claro. Sim, sim. Sim, a aplicação o que diz é que estiveram com alguém que esteve. Que esteve, exatamente. Sim, isso é uma coisa que é muito importante clarificar aqui para a nossa audiência, que o receber um alerta não quer dizer eu estou infectado, quer dizer eu estive numa vizinhança de 2 metros durante mais de 15 minutos com uma pessoa que se veio a revelar estar infectada. É isso, não é? Isso é outra pergunta. E porquê os 15 minutos e os 2 metros? Onde é que foram buscar estes números mágicos? Existem estudos que foram feitos, ou seja... Sim, nós sabemos que não há números mágicos, não há números mágicos. Aqui nesta casa sabemos. Assim, provavelmente vocês já viram, por exemplo, nós estivemos a fazer uma compilação agora e se formos a ver, existe em sítios que dizem que a distância, por exemplo, agora nas escolas tem que ser 1 metro, em França é 1,5 metro e noutro país é 2 metros, por exemplo, para a distância entre cadeiras, ou seja, não há um número mágico. A questão é que foi feita alguma análise e verificou-se, tendo em conta a maneira como o vírus se espalha, que provavelmente 2 metros, distâncias superiores a 2 metros, isto não quer dizer que não aconteça acima dos 2 metros, mas pelo menos essa será a distância em que o risco começa a aumentar e é esse tipo de ideia, ou seja, quando é que a probabilidade aumenta muito e é tendo em conta a distância que faz com que decida 2 metros e etc. O tempo, a mesma ideia, porque também o tempo, se eu tiver a passar ali ao lado de uma pessoa, até pode acontecer que tive o azar de ser um momento ali, mas é muito raro, ou seja, isto é sempre uma gestão de probabilidades e de definir os pontos claros. Portanto, é uma questão estatística. Exatamente. Quanto mais perto eu estiver de uma pessoa infectada, maior é a probabilidade de eu ficar infectada. Exatamente. E quanto mais tempo também durar esse contacto, maior é a probabilidade. Isto não quer dizer que eu não possa ficar infectada se a outra pessoa estiver, por exemplo, a falar muito alto. Sim, a cantar ou coisa assim, possivelmente os aerossóis chegam mais longe. Tem algum tempo que aguenta, vamos dizer assim, no ar e até pode ter já saído a pessoa de lá, até pode nem ter estado com a pessoa e mesmo assim ter probabilidade de ficar com... Por isso é importante lavar as mãos, etc. Porque pode apanhar mesmo não tendo sequer tido estado com a pessoa. Claro. Portanto, estamos a ficar mais esclarecidos sobre esta aplicação. Outra pergunta que nos chegou é se é possível eu não tenho a certeza se entendo, a aplicação ser usada por instituições em vez de pessoas individuais. Eu penso que deve ser a instalação dessa aplicação a todos os frequentadores, a todos os utentes dessas instituições, não é? Porque... Sim, eu não sei à partida se cada pessoa instalar no seu telefone, não sei se sai outro ângulo na questão. Se tinha a ver se pode o nosso empregador, se calhar, obrigar a nós a ter. Não sei se é isso. Mas isso é uma preocupação certamente que muita gente terá, que é porque há muita preocupação de quem é que vai ser informado se houver um caso positivo, quem é que é informado e como. Portanto, eu acho que esta questão é muito importante, porque há o empregador, há os colegas, há os amigos, há a família. Possivelmente haverá pessoas que prefeririam, se calhar, só comunicar à família, ou pelo menos tem o direito de dizer no trabalho que está doente, tem baixa e não precisa de explicar o que é que tem, não é? Não sei, se bem que eu penso que
existem diretivas para que as instituições identifiquem os casos para justamente colaborarem, senão a pandemia não vai embora. Uma coisa é aquilo que algumas pessoas podem achar que querem, outra coisa é nós pensarmos o que é dever como cidadãos fazer. Eu aqui diria que há dois níveis. A pessoa, à partida, tem direito a dizer que não quer que ninguém seja, que ninguém sabe que foi ele. Acho que a questão é, o médico de saúde pública vai perguntar, mas não vai dizer às pessoas que contatou quem é infeccioso. Ou seja, à partida, ele pergunta os contactos, mas não vai, se quiser, não informa a pessoa que... Claro. Por isso, é feito esse tracing, mas à partida é a liberdade das pessoas. Claro. E agora com o início das escolas, pensam que isto vai ser importante? Eu acredito que sim, não? Acho que é muito importante. Ou seja, nós já fizemos alguns estudos, ou melhor, nem fomos nós, basicamente existem estudos já realizados. Ou seja, é importante perceber que nós já trabalhamos com modelos que tentam simular as ondas epidémicas, ou seja, quantos casos vamos ter. Ou seja, desde o início que nós, ISPUP, estivemos envolvidos nessa ação de tentar perceber quantos casos vamos ter para a semana, quantos casos vamos ter no verão, quantos vamos ter agora em setembro. Tudo isso foram ideias que foram entrando. E uma, logo, nestas reuniões do Infarmed que o Instituto tentou responder, foi exatamente tentar perceber o que é que acontecia quando houvesse a abertura das escolas e tudo isso. E, por exemplo, em alguns estudos já simulados, atenção, porque na realidade poucos países tiveram por pouco tempo as escolas completamente abertas, por isso nós estamos a navegar um bocadinho às apalpadelas, tentar perceber por dados indiretos, chegar a qual será o efeito nas escolas, mas já se percebeu que, por exemplo, com a ajuda da app, acompanhada por rastreio bem feito, pelo isolamento das pessoas rapidamente, etc., nós podemos passar do tal número mágico que é o R, que é o número médio de pessoas que temos, que no início era à volta dos 2, 3, no início da pandemia portuguesa, quando as escolas ainda estavam abertas. Se nós fizermos essas medidas todas sem fechar a economia, conseguimos provavelmente baixar isto para níveis de valores de R de 1, ou seja, traduzido, ficar algo que seja constante ao longo do tempo, ou seja, não haver um aumento. E a app foi reportado que consegue diminuir o R em cerca de 30% em estudos simulados, em termos de redução. Por exemplo, se tínhamos um 2, reduzimos 30% desse valor e somando as outras medidas conseguimos chegar abaixo de 1, que é esse o objetivo. Okay. E mais uma vez também está a focar que é mais um contributo, porque exatamente, obviamente que temos que andar de máscara e manter as distâncias e reduzir o número de sim, eu ia só dizer que, por exemplo, nestes estudos teóricos, por exemplo, havia a ideia de testar toda a gente, ou seja, até de testar toda a população todos os dias, a toda a hora. E verificou-se nessas simulações que, claro que não é possível testar todos os portugueses 10 milhões de uma vez, mas mesmo que fizéssemos 5% por semana, ou seja, e ao fim de 6 semanas testássemos toda a população, a redução no R era inferior ao uso destes tracings que nós estamos a falar, da app, do isolamento das pessoas, é muito mais eficaz de simplesmente testar e não fazer mais nada. Temos aqui outra pergunta, que é relativa, no fundo, ao grau de fiabilidade da aplicação. Quer dizer, esses códigos nunca se enganam. Há a possibilidade de eu receber um código errado que seria de outra pessoa? Um código depois do diagnóstico estar positivo ou o código que nós estamos a trocar aqui entre nós? Um código depois de ser positivo, sim. Ok. Eu ser falsamente identificado com um código positivo? Não, ou seja, o que existe é, se há um teste positivo, há um código associado. Agora, a pessoa que recebe esse código pode escolher ou não inseri-lo na aplicação. Pode, se quiser brincar, não é? Pode dar esse código ao amigo e o amigo põe na aplicação. Não é? Pronto. Isto é um problema. Agora, não é, porque é que isto é assim? Por uma questão de privacidade, que é, mais uma vez, voltando àquela questão do empregador, etc. A aplicação nunca avisa ninguém de quem é que está Portanto, infectado. O código é introduzido voluntariamente e sempre voluntariamente. Pelo próprio utente, pelo próprio utilizador. No fundo, é uma ajuda que essa pessoa está a fazer aos outros com quem esteve em contato. Claro. Eu iria só dizer que há aqui uma distinção de duas coisas que acho que dá confusão às vezes.
ter teste positivo, às vezes, as pessoas podem achar, há uma probabilidade baixa, mas existe uma probabilidade em que a pessoa tem positivo, mas não tem a doença. Ou seja, porque os testes que são feitos neste momento têm falsos positivos. Ok? É só para perceberem esta ideia. Ou seja, embora a pergunta não fosse essa, é só para perceber que eu posso ter tido um teste a dizer que eu fui positivo, certo? E eu não tinha a doença. O que me E está a aí dizer sim é que era um caso em que eu sim, iria inserir o código claro, e eu não tinha tido a doença. Ok? Por isso é que fizemos os estudos, por exemplo, de seroprevalência, de ter a ideia de qual quantidade da população que esteve afetada e etc. E é muito importante perceberem que uma coisa é o teste dar positivo, outra coisa é eu ter verdadeiramente a população, claro, a doença. E há uma claro. porcentagem, ou seja, mesmo que o teste dos falsos positivos, mesmo que a sensibilidade seja de 90%, 10% das vezes vai ser falso positivo. Claro, claro. Mas, mais uma vez, é bom sempre relembrar que os códigos nos alertam não para nós estarmos infectados, porque ninguém nos andou a meter uma zaragatoa para ver e fazer o teste mesmo como deve ser, só alerta para uma situação em que as probabilidades nos dizem que temos uma probabilidade significativa de termos ficado infectados. É o que o teste nos diz. E cada código está ligado a uma pessoa, sendo que não, a situação, a ligação código-pessoa não é acessível nem pela aplicação, nem por ninguém. Exatamente. Portanto, isto é um pouco para também tranquilizar um pouco algumas pessoas. Eu acho que na próxima, não na próxima sessão, mas na outra sessão onde vamos falar da abertura da economia, vamos falar porque é que esta aplicação, a instalação, sobretudo se for bastante difundida, porque é que esta aplicação nos ajuda a reabrir a economia. Mas não sei se vocês se querem pronunciar também um pouco já aqui sobre isso, levantando o véu, até porque certamente teremos pessoas com opiniões diferentes e assim vamos informando o nosso público. Ok, independente disso, ou seja, nós podemos pensar da seguinte forma. Nós, voltando, desculpe, eu acho que toda a gente mais ou menos em Portugal já sabe o que é o R, por isso eu vou avançar aqui um bocadinho, mas a ideia é que no início estávamos à volta de 2 e foi preciso fechar totalmente quase a economia, só a indústria, ficou alguns a trabalhar e etc., para conseguir baixar abaixo de 1. Ou seja, começámos a Deixa-me diminuir. só relembrar aqui que Sim. o R é o fator, digamos, de transmissão. É um fator de 1 é cada pessoa infecta em média uma pessoa. Exatamente. Se for 2, cada pessoa infecta em média 2 pessoas e, portanto, as coisas estão sempre a duplicar. Essas 2 pessoas infectam 2 pessoas e por aí fora. 2 vezes 4, 4 vezes 2 e assim sucessivamente, por isso é exponencial. Se estivermos abaixo de 1, o surto à partida vai desaparecer. E basicamente fechamos a economia e conseguimos ir para os nossos valores, que chegou a estar por volta de 0,7, 0,8. Ok, só que não podemos manter fechada a economia o tempo todo, é preciso reabrir. E foi esses os cenários que tentámos modelar de como podemos reabrir e verificou-se, por exemplo, que se nós conseguimos, por exemplo, sabíamos que se aumentássemos 1,5 vezes os nossos contactos que estávamos antes, durante o período fechado, ok, conseguiríamos subir, provavelmente tendo em conta a mobilidade do país, ou seja, também temos que ter em conta que temos dados de mobilidade a partir da Google e da Apple que me forneceram, que eram secretos até aí e passaram a ser usados, e nós pegamos na ideia de mobilidade, nós reduzimos de 110% de mobilidade para 40% quando fechamos, e agora, para terem uma noção, durante o verão já estamos em 150%, e por isso já deveríamos ter um R superior ao inicial, mas no entanto continuamos à volta do 1.1, que estamos agora a aumentar ligeiramente, o que quer dizer que as medidas tomadas de usar a máscara, etc., já tiveram efeito. Já não estamos com um contágio de 2 pessoas por cada uma que tínhamos antes, estamos com 1. E a app vai nos permitir, provavelmente, se conseguimos melhorar a nossa busca dos contactos, melhor ainda, melhoramos, provavelmente podemos reabrir mais a economia para conseguir ir mantendo o R onde está, ou até melhorá-lo, de preferência, certo? Para valores abaixo de 1. E por isso é que é muito importante todas as ferramentas de detecção muito rápida dos contactos dos indivíduos infecciosos. Estou a entender também que essa app permite antecipar a detecção de uma pessoa que esteja contaminada, não sei. Se uma pessoa for exposta, recebe um alerta, sim, se for verificar e por acaso estiver... Se calhar é mais rápido que o médico de saúde pública ligar para essa pessoa, porque teve procurar, se calhar não teve tempo ainda de falar com aquele... Imagina que estamos na parte de uma segunda onda em que temos muita gente, ele se calhar o médico de saúde pública não teve tempo para fazer
toda a busca de todos os contactos e essa pessoa já foi informada Claro. e por isso já telefonou para a saúde 24 e provavelmente já foi tratada mais cedo, teve menos, nem que seja um dia a menos a infectar, já é Claro, uma claro. melhoria. Não, e pode receber o alerta do risco que teve e ainda não ter, e estar contaminada e ainda não ter sintomas. Ao Sim. passo que se não tivesse recebido o alerta, provavelmente só iria contactar o médico quando começasse a receber os sintomas, quando começasse a ter sintomas, que é uma semana a 15 dias, não é? Sim, Depois, normalmente entre 5 os tais 14 dias, pronto, até 14 dias. entre os 5 e 14 dias, o que significa que durante esse tempo todo iria estar eventualmente a contaminar sem saber outras pessoas. Exatamente. É isto. É isso, é isso. Portanto, eu acho que agora estamos a aproximar do fim. Estamos a aproximar do fim. Se calhar faríamos umas conclusões finais, mensagem final. E eu aproveito para depois também anunciar os próximos temas. Como mensagem final, aquilo que quem está mais do lado da tecnologia, como eu posso dizer, é que instalem a aplicação, que as dúvidas que existam de privacidade, de segurança, que coloquem as dúvidas, procurem, o código da aplicação está público, o desenho da aplicação está público, a própria Google e a Apple no seu tal componente tecnológico já abriram parte desse desenho. Portanto, é fácil aprofundar, é fácil questionar. Nós estamos disponíveis também para falar sobre isso. Portanto, aprofundem e não deixem de contribuir para uma ferramenta que, lá está, faz parte de uma visão 360 deste combate. Pode ser uma ferramenta muito importante e, portanto, que se instale, que se possa usar. E que também cheguem todas as sugestões de melhoria e é isso. Eu confesso que depois do que o Francisco diz, que a minha mensagem era mais ou menos a mesma, ou seja, a ideia de reforçar que voluntariamente utilizem, se quiserem, a app que contribuem para o combate. Eu acho que cada um de nós tem que pensar como cada um de nós pode contribuir para o combate à epidemia e por isso é importante que cada ação que nós tomamos, o uso de máscara, lavagem de mãos, é para defender-nos a nós e defender os outros. E eu acho que essa é a ideia básica, tudo que ajudar dentro do que nós achamos que é a nossa liberdade, também convém dizer isto, certo? Devemos utilizar. Muito obrigada por terem estado aqui os dois. Vamos concluir então esta sessão, chamando a atenção para que, mais uma vez, esta aplicação o que faz é enviar alertas, que são códigos em privacidade, como nos explicam aqui, que de qualquer das maneiras esta aplicação é só mais uma ferramenta na gestão da pandemia, do rastreio de contactos, para tornar esse rastreio mais eficiente e mais rápido, poupando recursos humanos que são preciosos para outras coisas. Na próxima semana iremos abordar em mais detalhe as questões de privacidade e na sessão seguinte vamos abordar o impacto desta aplicação na economia, quais são os impactos esperados na economia. Já ficámos a saber que esta aplicação comunica com as que estão a ser desenvolvidas noutros países europeus, que portanto quando viajarmos a aplicação fala com as aplicações desses outros países e não precisaremos de instalar uma nova aplicação. Portanto, gostaria de me despedir com claramente o convite para que nos façam também perguntas que nós faremos chegar aos especialistas e para que nos voltemos a encontrar daqui a uma semana, à mesma hora, aqui no Pavilhão do Conhecimento. Claro que para estas sessões terá de ser online, terá de ser através do webcasting, mas nós estamos abertos se quiserem visitar-nos com as vossas famílias em toda a segurança. Muito boa tarde e muito obrigada aos dois. Obrigado, muito obrigado.